Aleluia. Glória a Deus. Salmo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aleluia! Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Mas tem uma chavinha. A chave é o temor. Temer ao Senhor é mais do que ter medo de Deus. Quem tem medo de alguém não se aproxima, se afasta, né? Temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é, a sua majestade, a sua grandeza, o seu senhorio, a sua graça, a sua misericórdia, né? Os atributos de Deus. Então, quando você conhece, né? Você se envolve, vai se envolvendo com Deus, você vai desenvolvendo junto com isso temor ao Senhor. Por quê? Porque nunca podemos esquecer de que Ele é o Senhor. Não nós, Ele é o Senhor, né? E a palavra de Deus aqui, ela é muito clara. Quem teme o Senhor, olha o que vai acontecer. O Senhor o instruirá no caminho que deve seguir. Está ruim isso? Você saber as decisões que você tem que tomar? Que tipo de decisão você tem que tomar? Né? O que eu devo fazer? Isso ou isso? A palavra diz que quem teme o Senhor será instruído por Ele. Significa o quê? Segurança. Segurança no hoje, segurança no amanhã. Preciso me preocupar o que vai ser amanhã? Não, porque como Deus é comigo hoje, Ele sempre será comigo. Estão entendendo? Isso traz o quê? Cura. Cura da ansiedade. Né? Aquela ansiedade, aquela agitação, aquela inquietação. Perde a razão de existir, vai embora. Por quê? Porque eu não me preocupo mais com amanhã. Porque Deus tem sido comigo todos os dias, Ele vai ser todos os dias. Por quê? Porque eu confio nele, eu temo o Senhor. Ele é o meu Deus. Temor a Deus se manifesta no entendimento de que eu preciso adorá-lo todos os dias. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Eu preciso adorá-lo todos os dias porque Ele fez uma obra maravilhosa pela minha vida, obra de salvação. Eu tenho que agradecer. Por quê? Porque é obrigação? Não, é prazer. Eu sou grato. Eu sou grato todos os dias. Eu vou falar obrigado, Senhor. Obrigado porque muitos me prometeram muitas coisas. O Senhor me prometeu muitas coisas, mas a maior é essa salvação. E vou dizer uma coisa, ninguém mais poderia prometer isso, só o Senhor. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Então louvado seja o Senhor, né? Ele diz o seguinte, viverá em prosperidade. Irmãos, prosperidade não é conta bancária gorda. Eu e mais alguns aqui, nós conhecemos algumas famílias bem ricas em Alfenas. E em alguns outros lugares. Mas dentre essas pessoas com muito dinheiro, a gente observa que quando essas pessoas são abaladas em algumas áreas, tipo relacionamento ou saúde, o dinheiro não significa nada. O desespero entra naquela casa do mesmo jeito. O choro entra naquela casa do mesmo jeito. É ou não é? Dinheiro não resolve isso. Dinheiro não resolve enfermidade, a não ser levar para os melhores hospitais, os
os médicos mais famosos, mas o medo da morte entra para todas as pessoas. É ou não é? É ou não é, irmãos? É verdade, né? Nós sabemos que a enfermidade que mais tem cheiro de morte é o câncer. Chamou câncer, todo mundo já imagina a pessoa no caixão. Não é? Aí fica lá orando pela pessoa, aí vem aquela imagem do caixão, está amarrado. Cancela o espírito de morte longe. É ou não é? Por quê? Porque todo mundo pensa nisso. Agora, quer ver prosperidade? Praga nenhuma chega na minha tenda. Praga nenhuma permanece na minha casa. Se a enfermidade vem, ela passa. Por quê? Porque a bênção do Senhor me alcançou. Isso é prosperidade. Por quê? Com dinheiro ou sem dinheiro. A bênção do Senhor chegou, a enfermidade foi embora. Não é? Não é assim? Quantas pessoas nós conhecemos que teve, né, uma vida financeira? Eu conheço duas aqui nessa cidade. Pessoas que estavam super bem de vida, muito bem, muito bem financeiramente. Hoje estão andando com os poisé, os carrinho ruim, mora mal, amargurado. Porque quem teve muito dinheiro e perde tudo, mas ele fica numa luta, né? E aí? Ninguém garante o amanhã, a não ser Deus. É ou não é? Não é verdade, irmãos? Se você pegar aí, Jacó saiu da sua família com a mão na frente e outra atrás. Depois de alguns anos, ele era um homem riquíssimo. Não é assim? Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, foi para um lugar que ele nem sabia onde que ia chegar, no meio de saqueadores, né, naquela região toda, saiu do meio da sua família, da proteção da sua família, levou uma caravana enorme de bens, mas a palavra de Deus não diz que ele foi saqueado. Por quê? Porque Deus disse para ele sair de lá. Se Deus disse, e Deus o conduziu para outro lugar, a mão do Senhor estava a favor dele. Estão entendendo aonde que está a proteção? A proteção não está numa conta bancária e nem em 2 leões de chácara, né? Não está nisso. Conheço algumas famílias que os seguranças foram que fizeram o sequestro. Eles estavam montando todo o esquema e sequestraram. Os seguranças, 5 anos como funcionários, preparando 5 anos o sequestro. Matou a pessoa, tirou um dinheiro absurdo da família, né? Segurança. Falsa segurança, né? Estão entendendo isso? Nós não temos domínio dessas coisas, irmãos, mas o que a palavra de Deus diz é que quem teme o Senhor instruirá no caminho que deve seguir, tomadas de decisões profissionais, pessoais, espirituais, financeiras, tudo. O Senhor, Ele quer participar das nossas decisões, irmãos, porque Ele quer participar da nossa vida. Amém? O que nós lemos no começo do culto? Perto está o Senhor. Mas Ele está perto, mas a gente silencia Ele. A gente silencia Ele quando nós não colocamos Ele para participar das nossas coisas. Ele está ali, Ele quer fazer parte, Ele nos ama. Ele quer estar envolvido com as nossas coisas e mais do que isso, Ele quer nos instruir para que nós possamos viver a plenitude de vida que Ele preparou para nós. Mas muitos de nós não permitimos isso. Mas aquele que teme o Senhor, quer dizer, aquele que sabe quem Deus é, não faz isso. Senhor, me ajuda a tomar decisão disso. O que o Senhor diz a respeito dessas coisas? Então, e aí ele diz o que mais? Viverá em prosperidade. Os seus descendentes herdarão a terra. Ah lá vem a bênção já para outra geração. Os filhos.
Todos os pais que amam seus filhos se preocupam com o futuro dos seus filhos. Mas a família que está debaixo dos cuidados do Senhor tem uma palavra de promessa. Uma promessa. E quem prometeu? Deus. Ele é o único fiel para cumprir. Amém? Algumas pessoas já me procuraram, já questionaram essa palavra comigo. Ué, pastor, mas não é verdade. Meu filho já é jovem, ele está se desinteressando das coisas de Deus. E papapá, falou. Eu disse, você quer ouvir o que eu tenho a dizer? Quero. O que você semeou, agora você está colhendo. Por quê? Porque quando era tempo de você estar na igreja, para ser exemplo para os seus filhos, de que tempo de adoração ao Senhor não se substitui com nada nesta vida. Tempo de adoração ao Senhor é o tempo de adoração ao Senhor. Você não foi exemplo para os seus filhos. Você deixava de vir na igreja por causa de um jogo de futebol. Você deixava de vir na igreja por causa disso, daquilo, outro. Você ensinou o seu filho a colocar Deus em segundo plano. E o mundo é cheio de atrações para a juventude. Então, o que o teu filho está fazendo? Quando tiver tempo, ele vem para a casa de Deus. E agora o seu filho está crescendo, ficando independente, criou amizade com um monte de gente. Então, agora ele não vem mais para a casa de Deus. O que eu faço, pastor? Dobre o joelho, peça perdão a Deus pelas coisas que você não fez, tome a atitude correta, né? Se arrependa, mude de direção, ande direito, clame ao Senhor, cresça no conhecimento de Deus e ministre na vida dos seus filhos até a hora que Ele vai despertar. Alguns já, graças a Deus, já voltaram, né? Não é daqui dessa igreja não. Né? Já voltaram, graças a Deus, e outros ainda não. Ainda não. Então, irmãos, nada acontece. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir, tanto no que diz respeito a todas as coisas maravilhosas que ela fala a respeito da sua vida, o que Deus tem como promessa, mas também os resultados da desobediência também virão sobre a nossa vida, porque está escrito. E se está escrito, está decretado. Aquilo, se a pessoa se enquadrar naquilo, vai acontecer. Né? Mas aqueles que temem ao Senhor andam nos seus caminhos. Né? Andam no caminho do Senhor. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. A palavra de Deus tem um texto na tradução mais conservadora aí, chama de que o Senhor tem prazer em revelar os seus oráculos àqueles que o buscam, àqueles que o amam. O que é isso? Deus tem prazer em revelar os seus segredos. Segredo, intimidade, uma proximidade muito maior. Deus tem prazer. E é uma das coisas mais gostosas, é você andar com Deus, e Deus ir contando coisas da vida para você. Agora, e ele diz, e os leva a conhecer a sua aliança. Isso aí dá mensagem para muito tempo, né? Conhecer a aliança que ele fez conosco. Muitos de nós, irmãos, estamos na igreja. Muitos de nós não entendemos o que Deus fez. Poucas pessoas dentro desse templo sabem o significado do sangue derramado na cruz do Calvário. Muitos de nós temos um hábito religioso, quando acontece alguma coisa ruim, o sangue de Jesus tem poder. Já viu isso? Você falar o sangue de Jesus tem poder, não tem poder nenhum. O sangue de Jesus? Sim.
Mas o sangue de Jesus foi derramado lá atrás. Ninguém tem o sangue de Jesus aqui, tem? Você tem um potinho de sangue de Jesus? Não. Quando eu falo o sangue de Jesus tem poder, é quando na minha mente, no meu coração, eu tenho o entendimento do que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Este tem poder. Mas se eu entendo que o sangue de Jesus tem poder, irmãos, a minha vida está alinhada com essa revelação. Se eu entendo, eu ando alinhado com isso. Agora, quando eu não ando alinhado com isso, significa que eu não entendi. Eu não entendi. Por exemplo, espero não ofender ninguém, mas é um ensinamento. Mais uma vez, quantas pessoas não participam da ceia do Senhor porque estou triste. Hoje não vou participar da ceia não porque eu estou com o coração apertado. Está isso na Bíblia? Aqueles que estão com o coração apertado não participem da ceia. Está escrito isso? Não, né? Eu não vou nem na igreja hoje porque hoje é dia de culto de ceia. Mas meu marido fez uns negócios que, olha, eu só não quebrei o pescoço dele porque eu sou crente. Aí eu não vou participar da ceia porque eu estou com a vontade de dar uma butinada nele, estou com vontade de botar ele para dormir lá na casa do cachorrinho, ou sei lá o quê, né? Aí não participa da ceia do Senhor. Tudo carne, nada espiritual. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. Nós devemos participar da ceia e da maneira certa. Pastor, mas não tem jeito, eu não estou bem. Se vira, conserta. Por quê? Porque o cristão tem que andar alinhado na palavra de Deus. O cristão tem que ter a mente de Cristo nele. Não é a mente antiga, a mente nova, a mente de Cristo. Que história é essa de vontade de quebrar o pescoço do marido? Né? Eu até brinco na igreja, pode ver que eu já parei, parei com o negócio. Eu brincava assim, Deus, deixa eu só pelo menos soltar um braço da cruz para dar uma muqueta na orelha do fulano, né? Aí eu percebi que eu estava ensinando coisa errada dentro da igreja. Eu pedi perdão a Deus por causa disso. Senhor, eu estou ensinando errado meu povo. Isso é carne. Eu não posso nem sentir isso mais. Se eu sinto isso, é porque meu coração ainda não foi transformado. Isso significa que eu estou carnal ainda, que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, né? Mas não, isso tem que morrer. Isso tem que morrer. Ué, Jesus pregado lá na cruz, e os caras lá falando um tanto de asneira para ele, ele por acaso fez, prego, sai. Prego, sai. Dá umas lapadas na moçada, depois sobe, pode grudar de novo. Fez isso? Não fez, não. O que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso sim é mente de Cristo. Estão entendendo? E aí, a gente não tem isso. Quando a gente não tem isso, não é um problema. É um problema a ser resolvido. Que jeito? Eu tenho que me aproximar do Senhor. Falo, Senhor, no meu coração não tem isso. Senhor, eu sou carnal ainda. Mas me ajuda nessa área. Eu não quero mais quebrar o pescoço do meu marido. Eu quero aprender a orar por ele. Senhor, eu tenho uma raiva. Eu tenho vontade, quando eu oro, Senhor, o Senhor sabe. Não adianta, eu não posso esconder do Senhor, né? Quantas vezes eu pedi para o Senhor mandar um raio em cima dele? Mas eu estou vendo que não é do teu agrado, porque o Senhor até agora não mandou nenhum raio. Né? Senhor, solta um pitbull atrás dele. Alguma coisa assim. Senhor, põe um leão de chácara mesmo, para pegar, dar um couro, uma coça nele, para ver se esse homem toma vergonha na cara. Alguma coisa assim. Aí você vai pedindo e o negócio não acontece. Não acontece. Mas irmãos, por quê? Nós temos que acreditar o seguinte,
que o Senhor vai fazer você e eu viver em prosperidade. Não em maldição, em prosperidade. A minha casa vai prosperar. Então, o meu marido, a minha esposa, vai ter que acontecer alguma coisa e que Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele me prometeu que se eu temesse a Ele, eu viveria em prosperidade. Eu só posso viver em prosperidade se a minha casa está bem. Mas eu estou vendo o caos. Entrega para Deus. E anda da forma que Ele diz que você deve andar. Não interfira na obra de Deus. Seja instrumento da obra de Deus e não aquele que atrapalha a obra de Deus. Estão entendendo isso, irmãos? É assim. E é maravilhoso. Alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, alguns já conhecem a história, né? Foi eu e a pastora Cris, fomos perseguidos numa obra missionária que a gente estava fazendo. A gente foi perseguido, foi criticado, foi mal interpretado, né? E aquilo fez muito mal para nós, muito mal. Machucou bastante. E naquela ocasião, eu tinha poder, influência dentro da denominação para cortar a cabeça daquelas pessoas. Mas assim, ceifar no pé da árvore, para nunca mais levantar. E eu fui com vontade, mas eu fui babando de vontade de fazer isso. E foi, sabe? Você vai, né? Você invoca aquilo tudo, né? Eu entrei no gabinete do pastor. Eu olhei para a cara do pastor. Ô Maurício, tudo bem? Na mesma hora o Senhor, não faça isso. Aí eu fingi que não ouvi Deus. Fiquei olhando para a cara do pastor, mas eu tinha temor a Deus, né? Ainda bem, né? Lá vem Deus de novo. Não faça isso. Eu falei, mas Deus, eu fui envergonhado. E a tua palavra diz que eu jamais seria envergonhado. E eu estou sendo envergonhado. Não faça isso. Pois eu não fiz. Voltei, aí dei um abraço no pastor. Ah, pastor, estava só com saudade do senhor, dei um abraço e tal. Ele ficou olhando. Fui embora, né? Fui embora. Aí a Cris falou, Deus não deixou. Que Deus não deixou o quê? Vocês... Que Deus não deixou o quê? Você foi mole, e que não sei o quê. Cris, vai você. Se eu sou mole, quero ver. Porque Deus vai te pegar pelo gogó. Ela, conta para mim como é que foi. Aí eu expliquei. Mas eu falei, Cris, fica quieta. Enfim, ficamos lá de molho. Mas aquele negócio foi machucando. E a gente orando. Falei, Senhor, a tua palavra disse que um dia um homem teve a oportunidade de tirar o rei da onde ele estava para assumir o reinado. Ele teve oportunidades de fazer isso, mas a tua palavra diz que o que saiu da boca dele foi: se o Senhor colocou, é o Senhor quem vai tirar. E eu não ponho a mão no ungido do Senhor. Senhor, eu sou apenas um diácono dentro da igreja. E essas pessoas são líderes de uma missão. Eu não vou pôr a mão. Mas se eu tenho algum valor para o Senhor, eu quero ver com os meus olhos a tua palavra se cumprir. O que aconteceu? Lá vem o pastor Maurício e Cristiana, no meio de 800 pessoas no templo.
Maurício e Cristiano, não saiam do templo sem nós conversarmos. Ei. Aí todo mundo olha assim, tipo, se ferrou. É engraçado, né? Quando o pastor pede para alguém ficar no templo, todo mundo acha que vai para a guilhotina, né? Mas eu não tinha nada. Sabia da minha vida, não? Eu sabia que era trabalhar de Deus. De repente o pastor perguntou, e aí, o que aconteceu? Papapá, resumindo a história, eu não falei, porque Deus falou para não falar. E aí o pastor chegou, Maurício, diga o que aconteceu. Eu falei, pastor, eu só vou falar se o senhor disser, em nome de Jesus, conte o que aconteceu. Porque, pastor, aconteceu faz tempo, mas o negócio é entre eu e Deus. Eu não posso te contar. Aí o pastor fez igual a pastora Cris. Que nada, rapaz! Ele só falou que eu era mole, né? Só faltou isso. Que nada, rapaz, conta logo. Eu falei, pastor, não me obrigue. Não me obrigue. Ele olhou para mim e falou assim, olha, pelo que do jeito que você está falando, o negócio foi sério, eu vou procurar saber o que aconteceu. Tá bom, pastor. Passou mais uma semana, o pastor me chama a Cris, eu já sei o que aconteceu. Eu falei, pastor, o senhor acreditou em quem? Em quem? Aí ele falou assim, não, eu conheço você e a Cris. O que aconteceu? A liderança todinha foi tirada, foi disciplinada, ficaram 1 ano afastados da liderança de missões, em disciplina, lá na sede, sendo discipulado pelo pastor. E aí o pastor, né, loucamente, falou assim, Maurício, você não quer assumir a missão? Eu falei assim, se eu fizer isso, vai acontecer o que eles disseram, que seria a minha intenção, de tomar o lugar deles. Eu falei, não, pastor, eu volto para a sede, continuo ajudando aqui no trabalho da sede, e o senhor levanta novos líderes para lá. Ele fez isso. Então, contando para vocês o seguinte, irmãos, muitas vezes, ouça isso, para terminar essa palavra. Esta palavra, guarde esta palavra, leia, pelo menos aí, leia a semana inteira essa palavra e medita na sua vida em cima dela. Por quê? Quem teme o Senhor vai te instruir. O que você deve fazer? Ele vai fazer, nessa instrução, te levar a ter uma vida próspera, em todos os sentidos. Essa prosperidade vai afetar a sua descendência, e os seus filhos serão prósperos, por causa da bênção que veio sobre a tua vida, por causa da sua atitude de temor ao Senhor. Então, depois de quase 1 mês, essa liderança foi tirada. Foi tirada, tal, e depois de 1 ano, a pessoa que liderava essa missão, essa pessoa me procurou e veio pedir perdão a mim. Pediu perdão, nós nos acertamos, mas foi interessante, porque essa pessoa, depois de muitos anos, ela ficou como presbítera da igreja. Aí eu me tornei pastor. Depois que eu me tornei pastor, essa pessoa foi ordenada pastora da igreja. Na ordenação dela, eu fiz parte. O que significa isso? Deus honrando. Estão entendendo? Eu fiz parte da banca examinadora dela, que é um concílio que a gente faz, que prova a pessoa em doutrina, em eclesiologia, chamado e várias outras coisas. Eu fiz parte da banca. E eu podia na banca dar uma... Mas aí Deus me provou, né? Você perdoou ou não perdoou? Né? Estão entendendo, irmãos? Então, confie tudo que diz respeito à tua vida.
Confie. Eu não sei como está o seu lar. Eu não sei como é que ele está. Não sei. Mas eu sei que Deus quer entrar lá na sua casa. Tenho certeza disso. Que Deus quer entrar na sua casa e fazer da sua casa um lugar de adoração. Pastor, o senhor não conhece minha casa, é o caos. É esse lugar que Deus gosta. De entrar e botar ordem no lugar. Mas isso envolve tempo, porque o tempo é necessário para amadurecer. Amém? Não é no estalar de dedo, porque envolve trabalhar de Deus na sua vida. Começa em você, lá dentro da sua casa. Atitudes diferentes, posturas diferentes, palavras diferentes. Começa através de você. Amém? Então, eu até gostaria de ter, se tivermos, eu gostaria, quem é que faz ponto cruz aqui? Tem alguém que faz ponto cruz? Eu gostaria que você fizesse isso aqui para mim. Bordar essa palavra. É uma palavra que eu quero pôr na entrada da minha casa. Pastor, que superstição legal. Não, não é superstição, não, é para todo mundo ler mesmo. Né? Não é para pôr no umbral da porta, nada disso não. É para o pessoal ler, né? Tem algumas coisas que precisam ser lidas, lembradas. Amém? Vamos orar então pela nossa casa? Aleluia. Ó, pensa aí na sua casa. Pode estar tudo atrapalhado lá. Não fecha a questão da sua família, porque Deus não fechou. Deus vai intervir. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra instrui, a tua palavra revela aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. A tua palavra nos chama para andarmos nela, para que nós estejamos alcançando o alvo, Senhor, aquilo que tem destinado para a nossa vida. Mas nesta noite, Senhor, é baseado nessa certeza que nós apresentamos a nossa casa ao Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós nos abatemos em relação à nossa família, quantas vezes, Senhor, nós nos entristecemos e choramos por causas relacionadas à nossa família, Pai. São questões com filhos, com esposo, com esposa, com parentes próximos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não temos o controle de tudo isso. É impossível controlar tantas variáveis que existem nos relacionamentos e nas questões da família. Mas, Senhor, nós estamos diante daquele que tudo pode. Nós estamos diante daquele que pode intervir sobre a nossa vida. O Senhor tem mexido na minha vida. O Senhor tem transformado a vida da tua igreja. O Senhor pode, como o Senhor começou a fazer na nossa vida, o Senhor pode fazer na nossa casa, Senhor. Porque o Senhor tem uma palavra para nós de promessa. O Senhor disse que se nós crescêssemos em Ti, seria salvo não somente nós, mas a nossa família também, Senhor. Portanto, nós invocamos o cumprimento desta palavra sobre a nossa casa, sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, esposa. Meu Deus, tira a venda que cega o entendimento. O príncipe deste mundo, o maligno, Senhor, cegou o entendimento dos homens, mas maior é o Senhor que nós servimos. Maior é o Senhor, Pai. Estende o teu braço forte, o teu braço de poder e glória, estende sobre a nossa casa, muda, modifica, transforma, faz de novo se for necessário, Deus, mas cumpre a tua palavra, levanta, edifica a obra maravilhosa do Senhor na nossa casa, para que nós possamos, como Josué disse, eu e minha casa serviremos o Senhor. Em nome de Jesus, não existe vício que possa suportar a graça do Senhor. Não existe, Deus, malignidade, não existe correntes e grilhões que possam impedir o teu agir, Senhor. A tua palavra diz que agindo o Senhor, quem pode impedir? Eu creio no Senhor, Pai. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite a bênção do Senhor sobre a nossa casa.
A bênção do Senhor, esta palavra é verdadeira, nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor. E que a nossa casa venha conhecer a aliança do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.